E nesta manhã eu quero trazer uma mensagem focada na questão da importância de servir o Senhor. O título desta mensagem desta manhã é Transformados para Servir. Deus tocou meu coração e a palavra que nós vamos meditar nesta manhã está lá em Romanos. A Tawane já colocou ali, obrigado Tawane. Romanos 12, vai ser do versículo 1 até o versículo 11, e nós vamos ir lendo e expondo a palavra do Senhor aos poucos. Então eu gostaria de fazer uma breve introdução antes de nós passarmos para a leitura e exposição da palavra de Deus. Amados, eu quero fazer duas considerações iniciais. A primeira delas, Paulo, que é o escritor da carta aos Romanos, neste trecho que nós vamos ler aqui, do capítulo 12, ele escreveu algo muito semelhante ao que ele escreveu lá em 1 Coríntios. Nós temos algumas coisas que ele escreve lá em 1 Coríntios no capítulo 12 e no capítulo 13, e que ele escreve aqui aos Romanos também neste capítulo 12. Algumas coisas que eu quero destacar aqui são a respeito dos dons espirituais, o corpo de Cristo e a importância do amor. Estas três coisas nós vamos encontrar lá em 1 Coríntios, nos capítulos 12 e 13. Eu escolhi o texto em Romanos por quê? Porque é um texto que aborda esses assuntos, é um texto mais resumido. Em 11 versículos nós conseguimos ver até mais coisas do que isso. Lá aos Coríntios, Paulo escreve os textos mais extensos, bem mais explicativos. É meio óbvio, né, que a igreja de Corinto, a gente estudando a palavra, era uma igreja que ainda precisava melhorar em muito mais coisas que os romanos naquela época, então Paulo tinha que escrever aquela coisa mais didática, mais extensa, né? E aos romanos aqui foi de forma mais simplificada. Mas essa mensagem vai girar principalmente em cima desses três temas, que não são temas meus, são temas da palavra de Deus, né? Cabe a mim somente expor. Segunda consideração aqui, então nessa mensagem eu quero trazer, amados, que nós vamos aprender sobre a importância da transformação após a conversão e a importância de sermos servos na obra de Deus. Então o foco dessa mensagem é trazer a importância de sermos transformados pela conversão a Cristo e também a importância de servirmos a Deus na sua obra. Dito essas considerações, então vamos à palavra do Senhor. Romanos 12, versos 1 e 2 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido Deus, eu te dou graças, Senhor, por essa manhã que nós estamos aqui. Mais uma vez em oração eu peço que o Senhor trate comigo, me use nessa manhã, Senhor, para trazer a Tua palavra que é poderosa, e que essa palavra, Senhor, venha cair em terra fértil nesta manhã, Senhor, e que possa germinar e dar frutos, e que a honra e a glória seja dada para Ti. Amém. Amados, primeira consideração aqui sobre esse texto: oferecer-se em sacrifício vivo e prestar um culto racional é o que Deus espera dos verdadeiros cristãos. Então, quando o texto fala ali que devemos nos oferecer em sacrifício vivo, né, isso faz um contraste com o Antigo Testamento, porque lá na Antiga Aliança, lá na Lei Mosaica, quando o povo queria agradecer a Deus, quando o povo queria pedir perdão pelos pecados, eram sacrificados animais, eram derramados sangue de animais para purificar os pecados. Claro que aquilo tudo era transitório e apontava para Cristo. Então era o costume dos judeus, né, pela lei mosaica, fazer vários tipos de sacrifício, inclusive para agradar a Deus, para adorar a Deus através dos sacrifícios lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E agora Paulo traz que Deus quer que nós nos entregamos em sacrifício vivo. O que isso quer dizer, amados? Que Deus não quer que nós derramamos sangue de animal. Deus não quer que nós fizemos autoflagelo, nos sacrificamos. Deus quer que nós nos entregamos como um sacrifício vivo.
que nós nos ofereçamos como um sacrifício vivo, agradável a Ele, através do que? Não precisa mais sangue, não precisa mais sacrificar, não precisa se autoflagelar. Nós temos que nos entregar em adoração verdadeira ao Senhor. Nós temos que chegar na casa de Deus e fazer como está nessa manhã, essa atmosfera espiritual maravilhosa. Isso não deve ser só no culto de obreiros, no culto de consagração. Isso tem que ser sempre. O que Deus espera de nós é um sacrifício vivo. Nós estamos vivos. Deus não quer um sacrifício que traga morte. Deus quer um sacrifício que traga vida. Aleluia! É isso que Deus espera de nós, um sacrifício vivo, que com a nossa vida, que com a nossa boca, que com a nossa voz, com as nossas ações, nós possamos nos deleitar, nos buscar o Senhor, honrar o Senhor. Aleluia! E tem uma questão interessante aqui, amados, quando diz ali um culto racional, a palavra lá do grego que é traduzida para racional é lógicos, e é uma palavra bem racional mesmo no português, mas aqui alguns comentaristas, eu estive pesquisando e eu concordo com eles, que poderia ser acrescentado racional e espiritual, porque nós não temos que prestar um culto somente racional, e é muito bom, e nós temos que estar aqui para ouvir a palavra, se alimentar da palavra, entender a palavra. Nós não podemos fazer nada aqui que seja irracional, mas isso não anula a espiritualidade do culto a Deus. Nós temos que prestar um culto racional, sim, mas esse culto racional ele tem que ser espiritual, porque ele for só racional, ele não vai chegar ao coração do Senhor. O culto que nós temos que prestar a Deus é racional, é espiritual, é com a consciência, mas é com o coração. Aleluia! É falando a verdade, é ouvindo a palavra, mas é colocando o coração naquilo que a gente faz, é buscando agradar o Senhor. Então, concordo com esses comentaristas que poderia ser racional e espiritual. Tem que ser racional e tem que ser espiritual. Essas coisas, uma não pode anular a outra, elas têm que caminhar juntas. A nossa racionalidade, a nossa espiritualidade, uma não pode se sobressair sobre a outra. É um caminho que nós temos que caminhar juntos. Aleluia! Mais um pouco aqui, amados. Paulo também fala aqui sobre o processo de santificação, de transformação da mente, né? Então, o processo de santificação, amados, ele passa pela mudança de mentalidade, do afastamento dos padrões morais mundanos, para que possamos experimentar a boa e agradável vontade de Deus. É necessário, Paulo vai dizer, que haja uma transformem-se pela renovação de sua mente. Nós temos que transformar. E como é que acontece essa transformação da renovação? É após a conversão. Paulo está dizendo assim, vocês já se entregaram para Cristo, vocês já mudaram, vocês já foram regenerados, vocês já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, vocês estão entre os eleitos, os salvos. Aleluia! Mas é necessário, não é só isso, é necessário transformação da mente. É necessário a transformação, e nós sabemos que a santificação é um processo que se inicia do dia da tua conversão até o dia da tua morte. A santificação é um processo incompleto, ele só vai ser completo na glorificação no céu. Então o processo de santificação, converteu, já tem que começar a caminhar nesse processo. E por mais que a gente possa ter 10, 20, 30, 40, 50 anos de conversão, o processo de santificação ele continua. A transformação da mente ela é contínua. E como é que ocorre essa transformação da mente? Essa transformação da mente é buscar Cristo, é buscar a imagem do Senhor, é buscar aprender aqui, da palavra de Deus, é ser transformado pela palavra de Deus, é seguir os padrões morais e éticos ensinados na palavra de Deus. Amados, nós vivemos em um mundo, e não é só agora, não é só agora, sempre foi assim, mas hoje nós temos a questão das redes sociais, da televisão, né? Tantas mídias. Hoje as pessoas têm acesso a muito mais informação do que há 200, 300, 400 anos ou há 2000 anos atrás, nos tempos de Cristo, que a informação demorava a chegar. Hoje se dissemina muito fácil. Hoje correntes ideológicas que vão contra os princípios morais e éticos pautados na palavra de Deus estão aí fluindo por tudo que é meio. A gente tem acesso a muito mais coisas hoje em dia. Quanta gente influenciando hoje aí
sendo esses design, né? Influenciador digital, né? Quanta gente aí ensinando aquilo que é contrário à palavra de Deus, e a gente vai ver lá milhões de pessoas seguindo aquelas pessoas. Vai ver, tem youtubers, enfim, né? Esses influenciadores digitais com milhões e milhões de seguidores. E aí você vai ver quais são os valores morais e éticos que estão sendo ensinados por essas pessoas, por essas correntes. Vai contra a palavra de Deus. E o que isso interfere? Por que eu estou falando nessa mensagem? E eu creio que tem tudo a ver aqui, porque a gente tem que atualizar para os nossos dias e aplicar para a nossa realidade a palavra de Deus. A gente tem que aplicar para fazer sentido para nós. E hoje a gente tem essa demanda, tem essa realidade. E por que eu estou falando isso? Porque esses influenciadores, essas ideologias contrárias à palavra de Deus transformam a nossa mente, a mente dos nossos filhos, em padrões morais e éticos que vão contra a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir a palavra, nós temos que meditar na palavra e buscar na palavra de Deus aquilo que é certo e errado para as nossas vidas, aquilo que é o nosso norte padrão moral e ético. Nós não podemos nos deixar, nem nós, nem os irmãos da igreja, nem nossos filhos serem influenciados por este padrão do mundo, que hoje é tão, está na palma da mão literalmente, está na palma da mão, pegar um aparelho e pode ter acesso através da internet aí a milhares e milhares de ideologias. Então nós temos que nos transformar pela palavra de Deus, nós temos que ter uma transformação da mente pautada na palavra de Deus. Por isso que a igreja, por mais que tenha tecnologia, pastor Paulo, e a tecnologia é boa se for bem usada, aqui mesmo quanta tecnologia está sendo usada neste momento, e a gente só tem que saber usar ela de forma correta, né? Quanta tecnologia aí, mas nada vai substituir a igreja, nada vai substituir essa reunião, esse corpo de Cristo reunido para adorar o Senhor, para meditar na palavra de Deus, para se alimentar, para se fortalecer, para que a nossa mente seja transformada por Cristo. Aleluia. Aleluia. Vamos mais um pouquinho aqui, amados. Do verso 3 até o verso 5 diz o seguinte, a palavra do Senhor: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Primeiro ponto aqui, amados. Então, Paulo ele vai ressaltar aqui algo importantíssimo: a importância da humildade e o problema da soberba. Ele vai começar falando que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Paulo está falando aqui de humildade e soberba, mas tenha cada um segundo a sua fé, né? Aquilo que Deus lhe deu. Quantas pessoas nós vemos, infelizmente, às vezes na caminhada cristã, começar ali, muitas vezes tem um testemunho forte. Infelizmente, eu não estou falando com satisfação, infelizmente a gente às vezes vê isso. Pessoas que às vezes vêm de uma realidade bem trágica do mundo e se chegam a Cristo e vêm para a igreja e se converte, e aquele fervor e aquele primeiro amor, né? Independente da forma que veio, se tinha muito problema ou menos problema, mas vem para a igreja abraça, a igreja recebe, que é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja, receber e abraçar do jeito que veio e ajudar, né, na obra aquilo que é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que converte, é o Espírito Santo que nos convence do erro, do pecado. Mas a igreja está aqui para abraçar, para ensinar, para auxiliar, para deixar ser usada pelo Espírito Santo também. Mas quantas pessoas que vêm às vezes e aí são tratadas, são curadas, são restauradas, e a igreja começa a dar oportunidade, a pessoa começa a cantar, a pregar, a aparecer, e aí a pessoa daqui a pouco, o narizinho chega antes dela na igreja, começa a achar que ninguém canta melhor, começa a achar que ninguém prega melhor, que ninguém pastoreia melhor, e aí começa a achar que é insubstituível. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês: ninguém é insubstituível na obra de Deus.
porque a obra é de Deus, é o Espírito Santo que opera a obra, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que distribui os dons. Aleluia! E quantos a gente vê às vezes Deus usar, a pessoa ganha oportunidade na igreja e daqui a pouco está colocando condição, está colocando preço, está colocando valor, está colocando condições para cantar, para pregar, para servir na igreja. E será que Deus se agrada disso? Olha o que Paulo vai dizer aqui: ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. O que a palavra está nos ensinando? Pezinho no chão, humildade. E eu posso dar um testemunho rápido, pessoal, para vocês. Quando eu me converti, eu logo entendi que o meu chamado não era música, né, Felipe? Não era cantar, né? Mas Deus me usou cantando ali um tempo, mas era só para a misericórdia de Deus. E eu vi que os irmãos gostavam de mim, e ninguém nunca falou para mim, né? Mas depois eu mesmo me convenci que não era o meu chão, né? Mas Deus usou ali por um tempo, né? Os irmãos, a igreja foi muito boazinha comigo lá no começo, mas foi bênção de Deus, e o pastor foi corajoso. Mas vamos lá, irmãos. Mas eu entendi logo que o meu chamado não era a música, era o ensino, né? Até porque já era a minha área de formação. Mas eu sempre orei a Deus, eu estudo muito, irmãos, eu procuro estudar bastante. Mas eu sempre pedi para Deus o dom do conhecimento da palavra, de sabedoria da palavra, o dom da fé e o dom do ensino, para que não seja só a meu conhecimento, minha capacidade, mas acima de tudo eu sempre pedi uma coisa para Deus: Deus, se um dia eu perder a humildade por estar na área do ensino, por estudar, por ter buscar um conhecimento mais elevado da tua palavra, das coisas, quebra o meu pé se for preciso, Senhor, mas faz eu cair, porque eu sempre quero ter pezinho no chão, sempre orei a Deus para me manter humilde, que se um dia eu perder a humildade, que Deus faça algo que não permita mais que eu suba no altar, que eu dê uma aula, que eu faça nada, porque a gente tem que ter humildade, irmãos, a gente tem que fazer a obra de Deus com humildade. A gente tem que estar aqui, cada um, nós somos um corpo, a gente já vai falar disso aqui na mensagem, nós somos um corpo, e um corpo ele tem que ser unido, cada um tem uma função, uns aparecem mais, uns aparecem menos, mas é o corpo, eu sou só um membro desse corpo, aleluia, porque o cabeça é Cristo, tem só uma cabeça nesse corpo, e a cabeça desse corpo é Jesus Cristo, e nós somos os membros, aleluia. Paulo está falando aqui, amados, e é muito importante para nós: seja usado por Deus, não rejeite aquilo que Deus te chamou para fazer, mas pezinho no chão, humildade, deixa os outros falar de ti, não te autoexalta, não acha que você é melhor do que os outros. Eu não posso me achar que eu sou melhor do que ninguém, aleluia. Deus quer que a gente faça a obra com humildade, com coração, sem soberba. Deus odeia soberba, aleluia. Mas aqui passando então para a parte do corpo, né, que a gente leu aqui, amados, o que é o corpo de Cristo na terra? O corpo de Cristo é a união de todos os santos, de todos os cristãos, cada um na sua função, segundo o chamado de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Lembra que eu falei lá em 1 Coríntios, Paulo escreve lá no capítulo 12, do versículo 12 até o 26, do 12 até o 26, só sobre o corpo de Cristo, só sobre a unidade orgânica da igreja. Aqui foi resumido, né? Por isso que eu disse que eu ia pegar o texto de Romanos, que é menor. Mas Paulo escreve várias coisas lá, por exemplo, ele faz a analogia do corpo humano para nós entendermos o corpo de Cristo. Ele vai dizer, né, que se o pé disser para a mão, porque eu não sou mão, não sou parte do corpo, porque eu não sou pé, não sou parte do corpo. Não todos são. Fala dos membros decorosos, dos membros menos indecorosos. Ele faz várias analogias lá, mas eu quero simplificar aqui. Também usando o corpo humano, como Paulo usou, né, várias vezes na palavra de Deus aqui. Amados, como é que funciona para nós entender? E nós temos que entender muito isso. Essa manhã eu quero que você saia daqui fortalecido como membro desse corpo. Nós temos que sair daqui hoje mais membros saudáveis desse corpo. Amados, pensa comigo, imagina estar de pé descalço em casa, caminhando e dar na quina da porta, com o minguinho do pé na quina da porta. Dói, né? Dói. Quem já não fez isso, né? Você acha que a sua mão começa a juntar outra e bater palma e rir do pé? Você acha que começa a rir, a boca rir, bem feito, está doendo? Não, vai bater o dedinho do pé, mas o corpo todo, a dor vai ser lá, mas o corpo todo vai sofrer.
Se um membro nosso for machucado, o corpo todo vai sofrer com ele. Você não vai conseguir rir do seu dedinho do pé. As mãos não vão bater palmas porque o pé bateu e ela não. O corpo todo vai sofrer. É essa mensagem que Paulo, que a palavra de Deus está trazendo para nós através dessa analogia. Se alguém do nosso corpo aqui, a igreja, estiver em sofrimento, todo o corpo vai sofrer. Todo o corpo vai sofrer. Na contrapartida, também, imagina que você, a comida que você mais gosta de comer, algo saboroso, que você pega aquela comida, um doce, coloca na boca e começa a mastigar, é a língua que tem o paladar. Você acha que a língua começa a saltar de alegria e dizer para o resto do corpo, sou eu que estou saboreando, sou eu que estou dando esse prazer para o corpo? Ou o corpo todo se alegra com aquela comida boa, com aquele paladar? É o corpo todo que se alegra. Não é só a língua, a boca que vai mastigar, que vai sentir o paladar e vai se alegrar. Assim é com a igreja também, amados. Quando eu posso dar um exemplo aqui também, eu lembro quando o pastor Felipe foi consagrado a pastor Luiz Melo, né? Eu chorei de alegria. Acho que eu nunca contei isso para eles, mas eu em casa chorei de alegria. Porque eu vi assim, o pastor Felipe, principalmente o pastor Luiz Melo, que são pessoas que eu tive a oportunidade nesses últimos 10 anos de caminhar, eu chorei de alegria. Eu dei graças a Deus pela consagração deles. Porque eles são parte do mesmo corpo que eu. Estavam sendo reconhecidos por algo que eu já via que era evidente na vida deles, o chamado pastoral. Então a gente tem que se alegrar com as vitórias dos nossos irmãos. Aqui no mesmo, ó, não precisa botar aí, Tata Welly, mas ó, só vou avançar aqui, ó. No mesmo capítulo de Romanos diz assim, ó, tá falando ainda dentro do mesmo contexto, no versículo 15 diz assim, ó, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso é corpo de Cristo, é se alegrar com a alegria, com a felicidade, quando o irmão consegue comprar um carro novo, quando recebe algo no ministério, uma consagração, quando consegue ter um filho, enfim, tem um aumento salarial, sei lá, quando alguém recebe algo bom, nós temos que nos alegrar com os que se alegram, porque nós somos membros do mesmo corpo, né? O paladar, enfim, nós temos quando algum irmão alcança uma bênção, a gente não pode ter, mas eu estou há tanto tempo a mais do que ele, passou na minha frente. Às vezes pode acontecer isso, né? Estou há tanto tempo na igreja e outros passaram na minha frente. Longe de mim, isso nunca entrou no meu coração. Eu sei que a minha hora vai chegar e a tua hora vai chegar, e é no tempo de Deus. E é Deus que sabe de todas as coisas, acalma o teu coração. Nós somos membros do mesmo corpo. Nós temos que nos alegrar quando algum irmão nosso que a gente faz, quando algum irmão nosso aqui está enfermo, sofre um acidente, a gente ora, a gente chora. Quando algum irmão recebe alguma bênção, a gente se alegra. Nós somos corpo de Cristo. E é isso que Cristo espera da igreja, que nós choramos junto e que nós venhamos a nos alegrar juntos. Aleluia! Nós somos parte do corpo de Cristo. Aos olhos de Deus, os irmãos que estão em todos os lugares do mundo, não é só a igreja Madureira. O que é o corpo de Cristo na terra? A união de todos os santos cristãos do mundo inteiro, todo mundo. Por isso que nós temos que orar pelo mundo inteiro. Por isso que nós temos que orar pela paz quando tem guerra. Por isso que nós temos que orar pelos irmãos que estão sendo perseguidos e maltratados nos países lá, onde são oprimidos, em vários lugares do mundo, porque eles são parte do meu corpo. Eu não posso saber que lá na Ásia, lá existe, norte da África, existe perseguição e me omitir disso e achar que o meu corpo está só aqui dentro da igreja Madureira, o corpo de Cristo. Não, nós somos o corpo de Cristo, a união de todos os santos no mundo inteiro, amados. E nós temos que nos alegrar quando a igreja avança e chorar quando alguém sofre dentro desse corpo. Isso é ser igreja. Isso é igreja. Essa é uma das melhores definições de igreja, corpo de Cristo. Aleluia, que caminha junto. Glória a Deus. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, amados. Verso 6 até o verso 8. Diz assim a palavra: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva.
Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre dons espirituais. E dons espirituais é algo importantíssimo na igreja. Importantíssimo. E não é porque nós estamos aqui numa igreja pentecostal que não deva falar. Pelo contrário, aqui a gente deve falar também e ressaltar. Primeiro ponto aqui, amados. Os dons espirituais, eles são capacitações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo aos cristãos com alguns propósitos. Eu listei aqui, estudei, meditei, eu listei 3 propósitos que a gente poderia resumir a função e utilidade dos dons espirituais, né? Que são capacitações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo para nós. Então seria a propagação do Evangelho, a edificação da obra de Deus e o bom funcionamento da igreja. Eu consigo identificar claramente essas 3 necessidades aonde entram os dons espirituais: pregação do Evangelho, edificação da obra de Deus e o bom funcionamento da igreja. A palavra lá, quando aparece dons aqui, dom, lá em 1 Coríntios, lá a gente tem outras listas de dons. A palavra que é usada no grego é charisma, também chamada de carisma, traduzida para o português como dom. A raiz dessa palavra é charis no grego, que traduzida para o português é graça. Então a ideia de graça é favor imerecido. É aquilo que eu não mereço, mas Deus me dá, como uma salvação. Nós não merecíamos, mas em Cristo nós recebemos. Isso é charis, é graça, favor imerecido. A palavra carisma tem a mesma raiz, então. O dom, irmãos, é um favor imerecido, assim como a salvação. Deus, nós não merecíamos receber de Deus dons sobrenaturais, mas Ele nos dá, assim como a graça. Então a palavra lá no grego tem a mesma raiz. No português é bem diferente, graça e dom, mas é charis e charisma no grego. Então o charisma é derivada de graça. Então lá faz um sentido melhor para nós entender os dons estudando, né? A raiz dessas palavras lá do Novo Testamento. Por quê? Porque também o dom é um favor imerecido. A diferença da graça é que a graça é para mim. A salvação chega até mim. E o dom chega até mim para que eu possa exercer na igreja. O charisma, né? O dom espiritual é uma capacitação sobrenatural de Deus que nós recebemos, mas que não é para ficar para mim. É para mim exercer na igreja, para que tenha pregação do Evangelho, né? Edificação da obra de Deus e bom funcionamento da igreja. Então isso é dom, é uma capacitação sobrenatural, é algo que vem pelo Espírito Santo, é algo que humanamente nenhum de nós poderia exercer daquela forma. Nós poderíamos até exercer uma função na igreja sem o dom espiritual, mas com a capacitação sobrenatural é diferente, ela tem um alcance, um poder que é dado pelo Espírito Santo. Por isso que a gente tem dons, por isso que Deus nos dá dons. Amém? Amém. Novo Testamento, amados, traz 5 listas de dons espirituais, todas escritas pelo apóstolo Paulo. Essa que nós lemos agora aqui em Romanos é uma das listas. Nós temos a mais famosa delas, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, onde tem os 9 dons, que não é a única, alguns acham que é a única, mas não. Depois nós temos ainda em 1 Coríntios 12, do 28 e 29, tem 2 listas em 1 Coríntios, Efésios 4 e 11, 1 Pedro 4, 10 e 11. Essas são as 5 listas de dons espirituais do Novo Testamento. Eu fiz e na teologia, né, a gente pode classificar elas por categorias. Eu não vou falar aqui, não vou ler os textos, né, não dá tempo, mas fiz uma lista dos dons encontrados nessas 5 listas, então. Nós podemos dividir em 5 categorias. As 3 primeiras são os dons lá de 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, que, como eu disse, alguns, né, acreditam que é só aqueles dons, mas eu acho que isso é um erro bem considerável, que a gente tem muito mais dom falando na palavra, a gente tem que orar por mais dons, né? Mas vamos lá. A primeira lista é os dons de elocução, que é o dom de línguas estranhas, interpretação de línguas e profecia. Esses são os dons de elocução, de fala. Segundo é os dons de poder, o dom da fé, curas e milagres. Então são os 3 dons de poder. Depois os dons de revelação,
que são discernimento de espíritos, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Esses 9 dons estão lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, né? Mas tem mais 2 categorias, juntando os dons dessas outras listas, que a gente pode classificar como dons ministeriais, ou dom ministerial, que nós vamos ver lá: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E também tem os dons de serviço, que aí aparece aqui, inclusive nessa lista aqui, né? Que a gente leu: ensino, servir, administração, liderança, dar ânimo, contribuição e misericórdia. Então nós temos aí mais de 20 dons espirituais na Bíblia. Eu não vou falar de nenhum deles específico, irmãos, não dá tempo. Se Deus permitir e o pastor permitir também, numa quinta-feira eu me comprometo de pregar só sobre os dons, explicar a função de cada um deles. Mas aí tem que ser uma pregação só sobre isso. Mas isso aí é algo para depois. Eu não vou entrar no mérito aqui de cada dom. O que eu quero falar é o seguinte: olha só, 5 listas de dons. Paulo escreveu 5 listas de dons, em cartas, em lugares diferentes. A importância, olha a diversidade de dons. Olha a diversidade de dons. Quantos dons a palavra de Deus tem, amados? Para quê? Para a edificação da igreja. Deus nos capacita, nos dá dons com o propósito de edificar a igreja. Os dons são concedidos pelo Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12, antes de entrar na lista, no verso 4, ele vai dizer assim, eu vou ler rapidinho aqui, ó. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios. Veja, dons e ministérios, né? Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, e aqui é o Espírito Santo, visando o bem comum. É para isso que tem os dons espirituais, amados. Essas são as funções dos dons espirituais: poder para pregar o Evangelho, poder para trazer almas para Cristo, poder para que a obra de Deus funcione, poder para que a igreja tenha bom funcionamento. E aqui dentro desses dons eu vou falar coisas que são derivadas dos dons. Como eu disse, não vou entrar nos dons específicos aqui hoje. Mas se eu estou aqui pregando hoje a palavra de Deus, é porque eu preciso do dom de Deus para isso. O Walter que está lá no som, essa bênção aí. A Tawane aqui também, essa bênção que estão aqui. Os irmãos, aqui o irmão Paulo que está aqui na mídia. Tem um dom específico para isso? Pode até não ter um dom específico, mas são dons de Deus que dão capacitação para eles. Nós precisamos de dons de Deus. Tem o dom de servir, eles se enquadram no dom de servir. O diaconato não é um serviço também? Nós precisamos, olha a variedade de dons. A igreja precisa de dons, muitos dons, em todas as áreas. Tem dom para todas as áreas da igreja. Não tem nenhuma única área que seja necessária na igreja que Deus não tenha um dom para te capacitar. O que eu quero te dizer com isso? Esse negócio de dom não é para mim, irmão Marco, porque é só um olhar, é só para quem faz isso e aquilo. Não. Deus quer capacitar todos nós com dons. E nós estamos em uma igreja pentecostal que se evidencia muito a manifestação do Espírito Santo, e glória a Deus por isso. Também se evidencia às vezes um dom, né? O dom de línguas, e glória a Deus por isso, é um dom. Mas nós não podemos ficar só no movimento do agir do Espírito Santo em algum ou outro dom específico. A igreja tem que orar para que Deus derrame de todos os dons sobre a igreja. Aleluia. E Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer, interceder e incentivar vocês a orarem por dons espirituais, a procurarem achar qual é o chamado de vocês ministerial e orar pelos dons espirituais. Para quê? Para que nós não venhamos na nossa própria força do braço, mas que nós venhamos no poder do Espírito Santo, no poder da unção de Deus. A igreja precisa que seja derramada não só 1 ou 2 dons, mas todos os dons. A igreja precisa de todos os dons para que ela ande, para que ela avance na terra. Aleluia! E nós temos que orar mais pelos dons, pastor, para Deus derramar mais os dons na igreja, para que tenha pessoas capacitadas em todas as áreas da igreja, não só no ministério específico. E você que exerce uma função que acha, mas o que eu faço na igreja? Não, eu só vou ali e falo. Não, busque a Deus dons para que você exerça qualquer função que você exerça na igreja.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos adiante aqui ainda, amados. Versículos 9 até o 11, para nós encerrar. Diz assim a palavra de Deus: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Primeiro ponto aqui, amados. Assim como lá em 1 Coríntios, lembra que eu falei no início? Capítulo 12, 13 lá, vai falar do corpo de Cristo, dos dons espirituais. E no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo fala da excelência do amor. Da excelência do amor. Aqui Paulo fala de dons espirituais também, do corpo de Cristo, e vai falar o quê? Depois de falar dos dons e do corpo de Cristo, vai falar do amor. Não é por acaso que Paulo escreve sobre o amor depois dos dons espirituais e do corpo de Cristo lá, e também em Romanos. Não é por acaso. É propositalmente que tanto numa carta quanto na outra, uma mais extensa, outra mais breve, ele fala do corpo, dos dons, e depois fala do amor. E depois fala do amor. Porque o amor é o caminho mais excelente. Não adianta você pedir dons espirituais, você saber que você é parte do corpo de Cristo. Isso tudo é bom e é importante, como a gente já ministrou aqui. Mas se não tiver amor, o que Paulo escreve lá no capítulo 3 de 1 Coríntios? Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado por vocês, se não tiver amor, nada disso vai valer. Ainda que eu venda todos os meus bens e doe aos pobres, se eu não tiver amor, nada disso tem valor. E Paulo aqui vai passar desse caminho depois para relembrar também os romanos e nos relembrar nessa manhã. Se não tiver amor, não adianta orar por dom. Se não tiver amor, não adianta querer ser parte do corpo de Cristo. O amor, né? Jesus vai dizer, quando questionado lá, Paulo vai dizer também que toda a lei Paulo vai dizer então que toda a lei dependia do amor. Jesus vai dizer: ame, de que dependia a lei? Ame a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a si mesmo. O apóstolo Paulo vai responder isso. O que esses dois mandamentos têm em comum? O amor, amor a Deus e amor aos homens. Se nós não tivermos amor em tudo que a gente faz, vamos colocar o amor, de nada tem valor aos olhos de Deus. Então nós temos que saber que somos membros do corpo de Cristo. Nós temos que saber disso, mas nós temos que saber que nós temos dons e buscar dons, mas nós temos que ter o amor e exercer o amor. Aleluia. E Paulo fala em amor sincero e fraternal. Não é um amor fingido, ele vai dizer amor sincero e amor fraternal. Amor sincero não é aquele amor fingido que eu falo que eu amo, que eu falo da boca para fora, mas dentro do coração tem uma seta de Satanás ali impedindo que esse amor brote de dentro. E um amor fraternal é pelos outros, é pela igreja, é um amor pela humanidade, é um amor que nos constrange, é um amor que só o Espírito Santo pode operar em nós, pode nos levar a ter. Aleluia, aleluia. Amados, e Paulo ainda orienta nesse texto para sermos fervorosos no Espírito. E olha que manhã maravilhosa de fervor espiritual que nós estamos tendo aqui hoje. Mas não pode ser só aqui, tem que ser também na tua casa, no teu quarto, na tua vida devocional e também aqui na igreja. Temos que ser fervorosos no Espírito e que sirvamos ao Senhor, não negligenciando o nosso chamado ministerial e os dons espirituais. Veja a última frase: sirvam ao Senhor. Oh, aleluia. Deus tem um chamado ministerial para cada um de nós. Deus tem dons para cada um de nós.
que Ele quer dar e Ele não vai tirar. Deus tem uma expectativa na obra dele em cima de cada um de nós. Aleluia. Cabe a nós, amados, servir o Senhor. Às vezes eu fico pensando, irmãos, Deus é poderoso, Ele é poderoso, tem todo o poder nos céus e na terra. Deus podia ter escolhido os anjos que não caíram com Satanás para vir e pregar o Evangelho para nós. Deus é poderoso para se manifestar pessoalmente para cada um de nós? Sim, Ele é poderoso. Ou Ele podia ter se apresentar a cada ser humano e ofertar a salvação. Ou Deus podia levantar os seus anjos que são ministradores de Deus a nosso favor, para eles pregar o Evangelho para nós. Mas a própria palavra de Deus diz: ainda que um anjo venha do céu e pregue um Evangelho que vai além desse, seja anátema, maldito. Mas Deus, dentro do seu plano, que até hoje, pastor, eu já estudei, pastor Felipe, eu já estudei e continuo estudando e não consigo achar uma resposta para isso. Por mais que eu estude, cada vez eu fico mais confuso. Por que Deus escolheu as criaturas caídas, que desobedeceram a Ele? Lá em Adão, todos caímos, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por causa de um pecado de um só, todos caímos e estamos destituídos da glória de Deus. Olha que Deus é esse, amados, que nos chama para servir o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei vocês, mas eu não era digno de estar aqui segurando esse microfone e pregando para vocês. Eu não sou digno de fazer isso. Eu sei que eu não sou, não precisa ninguém apontar para mim, eu mesmo aponto para mim. Mas Deus me escolheu. Aleluia. Tem me dado dons, tem me capacitado, assim como cada um de vocês. Bendito. Olha que coisa linda no plano de salvação de Deus, amados. As criaturas caídas, Deus levanta o morto. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça de Deus vocês sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Deus escolhe aquele morto espiritualmente, eu e vocês que éramos mortos espiritualmente, nos coloca de pé, nos salva, nos regenera, nos limpa de todo pecado. Aleluia. E nos coloca para ser participantes da sua obra. Glória a Deus. Deus escolheu nós para sermos os embaixadores de Cristo, os pregadores do arauto, os arautos de Deus, os pregadores das boas novas. A palavra de Deus vai dizer: quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Glória a Deus, aleluia. Nós que já deveríamos nos contentar com a salvação, já é muito para nós, o sangue derramado do Cordeiro naquela cruz, mas o Senhor nos chama: sirvam com o Senhor. Aleluia. O Senhor nos chama para servir a Ele. Amados, servir a Deus não pode ser um peso, servir a Deus não pode ser um encargo pesado, servir a Deus não pode ser algo que o teu líder, que o pastor, que eu, Felipe, sei lá, os líderes aqui te impõem, tu tem que fazer isso e tu faz porque alguém mandou tu fazer. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é uma dádiva divina. Nós, criaturas caídas, pecaminosas, servindo ao Senhor segundo o chamado dEle, servir a Deus, pregar, fazer a obra, lá na política, servir a Deus, ser vaso de Deus lá, irmã Lauda, é uma dádiva de Deus. Deus Ele nos chama para influenciar essa sociedade, para transformar esse mundo pelo poder do Evangelho. Servir a Deus é um privilégio, servir a Deus é algo que nós deveríamos todos os dias dobrar o joelho e dizer: muito obrigado, Senhor, por o Senhor me chamar, me capacitar, me dar dons para te servir, Senhor. Nunca ousem cometer a blasfêmia de dizer que servir a Deus é um encargo muito pesado. Também não podemos negligenciar aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Servir a Deus é um privilégio. É um privilégio, é uma dádiva de Deus. E eu digo para vocês o que Paulo escreveu aos Romanos para nós: sirvam
ao Senhor com todo o coração, com amor. Façam como se vocês estivessem fazendo para o próprio Deus. Sirvam ao Senhor, porque é o que vocês estão fazendo quando estão servindo ao Senhor. Aleluia. Quero encerrar essa mensagem em 2 pontos, amados. Primeiro, devemos ser completamente transformados em seguidores de Jesus, sendo Ele a nossa referência moral e ética. Primeiro passo é a conversão, amados, mas nós temos que ser completamente transformados. É isso que Paulo começa falando no início do capítulo 12. Temos que ser completamente transformados por Jesus. Os nossos padrões morais e éticos, não só aqui dentro da igreja, mas lá na tua casa, lá na minha casa, lá no nosso trabalho, lá no meio da nossa família, lá no grupo do futebol, lá nos grupos sociais do clube que vocês frequentam, da academia. Nós temos que ser norteados pelos padrões, valores morais e éticos de Cristo. Nós não podemos andar segundo o curso desse mundo. Nós não podemos deixar as coisas pecaminosas desse mundo, essas ideologias que estão brotando de tudo que é lado aí, que desviam do foco, dos valores, dos padrões morais e éticos. Amados, não te importa se alguém te chamar de quadrado, de retrógrado, de machista, sei lá o que for, por você defender num ambiente hostil aquilo que está na palavra de Deus. Deixem te chamar do que for, deixem te acusar do que for, mas vale. A palavra de Deus diz, Jesus vai dizer: feliz daqueles que vão ser injuriados por causa do meu nome. Tem gente que acha que essa palavra se aplica quando a gente é injuriado simplesmente por ser injuriado, maltratado por causa de algo que eu fiz. Jesus não está nisso aí não. É por causa do meu nome. Felizes daqueles, não é os cristãos, é por causa do meu nome. Quando nós batemos o pé, firmamos o pé e dissemos, quando alguém está dizendo que tem que legalizar o aborto no Brasil, a gente está se levantando e dizendo que não. Nós estamos nos posicionando que não, que nós cremos que existe a vida desde a concepção. Quando nós temos que nos posicionar, quando numa roda, não, nós não vamos, mas isso, mas aquilo, não. Eu sigo a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz que o casamento é um homem e uma mulher, essa é o modelo bíblico para o relacionamento. Podem falar o que falar, podem nos chamar de quadrado, de tudo que for. Fica firme. Nós temos que ser moldados pelo padrão moral e ético da palavra de Deus, não pelo curso desse mundo. Nós temos que ter uma transformação da nossa mente. E se nós queremos influenciar a sociedade, não é cedendo ao que a sociedade, ao que o mundo traz que nós vamos conseguir. É firmando os nossos pés, é pregando o Evangelho, é mostrando que nós verdadeiramente fomos transformados por Cristo e em Cristo. Aleluia. Segundo ponto, devemos exercer nossos chamados ministeriais e dons espirituais para contribuirmos com a saúde do corpo de Cristo. Amados, quando a gente faz a nossa parte no corpo, quando a gente faz a nossa parte, o chamado quero usar uma outra analogia aqui em relação ao corpo. Quando Deus nos chama para uma determinada área, e olha que eu já provei para vocês aqui pela palavra que tem área para todo mundo, não tem ninguém que não possa ter um ministério, não tem ninguém que não possa ter um dom espiritual. Sabe qual é o dom que eu não achei na Bíblia? Ou melhor, o dom e o ministério que eu não achei na Bíblia? Membro de banco. Esse eu não achei. Alguém que acha que o lugar dele é só sentadinho sem fazer nada. Esse eu não achei na Bíblia. Estou procurando aí, se alguém achar me avisa. Esse eu não achei. Deus, Ele tem uma expectativa que nós nos convertamos e sirvamos ao Senhor, todos nós, toda a igreja. Se você acha nessa manhã que, não, mas o meu papel na igreja é vir participar dos cultos, não está errado. Mas Deus tem um chamado na tua vida. E Deus tem dons para te capacitar para cumprir esse chamado. Aleluia! Não negligencies aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Se você ainda não tem algo que você está fazendo na obra de Deus, comece a orar a Deus. O que eu te indico? Ore a Deus, para que Deus revele o teu chamado.
Ore a Deus para que Deus te dê dons para que você exerça esse chamado. Se você ainda é novo convertido ou está mais tempo, mas ainda está em dúvida, coloque na presença de Deus. Deus, eu quero servir ao Senhor. Me mostra, Senhor, qual é a área da igreja que o Senhor quer me usar. Fale com seus líderes, peça conselho para quem já está mais tempo na caminhada e que é usado por Deus na área do aconselhamento. Deus tem um chamado para cada um de nós, amados. Deus não quer membro de banco. Deus quer uma igreja militante que caminha, que marcha nessa terra. E todo mundo é soldado de Cristo, é filho de Deus, mas é soldado de Cristo também. E para aqueles que já têm um chamado, e já têm dons e já exercem, ore para que Deus acrescente a fé de vocês. Eu oro, nós temos que orar, obreiros que já estão caminhando, marchando. Se você não orava ainda para Deus, você já que exerce o ministério, mas não orava pelos dons, Deus pode até ter te dado sem te pedir, mas ore para que Deus te capacite. Se Deus te capacitou, agradeça a Deus pelo dom que Deus te deu. Aleluia. Amados, o corpo humano é o seguinte, a gente já falou da analogia do corpo. Se a gente tem um membro que está com uma ferida, né, é porque aquele membro com um problema, ele não está funcionando direito. E aquele membro que não está funcionando direito acaba causando um problema no corpo inteiro, muitas vezes. Um membro adoecido acaba causando dor e sofrimento para o corpo todo. Então nós temos que ser membros sadios na obra de Deus. Por isso que eu disse, cada um de nós temos que nos esforçar para ser membros sadios, para que nós não venhamos a prejudicar o corpo de Cristo, a igreja. Nós temos que ser membros saudáveis para que o corpo todo seja saudável. E para encerrar agora, ainda falando de corpo, eu não conheço nenhum membro do corpo humano que seja fora dele. O dedo é dedo enquanto ele está no corpo. Se eu cortar o dedo fora, ele não é mais membro do corpo. O que vai acontecer? Vai necrosar, parar de ter a circulação de sangue, os ligamentos ali, vai morrer. Então esse negócio de desigrejado, que eu adoro Deus em casa, que eu aqui assisto meu culto na internet, faço minha oração, eu sou membro do corpo. Palavra de hoje, membro do corpo, o corpo tem que sofrer junto, tem que chorar junto, o corpo tem que se alegrar junto. Não existe membro fora do corpo. Nós temos que estar aqui. Eu nunca vi ninguém exercer ministério sentado dentro de casa a vida inteira assistindo como é que vai ter dom, como é que vai ter ministério, como é que vai fazer parte do corpo. Nós temos que estar nas reuniões da igreja. Nós temos que servir nos ministérios de Deus. Membro fora do corpo não é mais membro. Ele era membro do corpo. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Se ele não estiver ligado ao corpo, ele morre. Aleluia. Querido e amado Deus, nesta manhã, Senhor, que o Senhor nos proporcionou, nós estamos aqui, ó Pai, e já te adoramos, já louvamos, já oramos a Ti, Deus. Tua palavra acabou de ser ministrada, Senhor. Eu peço, Senhor, humildemente, Pai, que essa palavra não volte vazia no coração de nenhum, Senhor. Tu falou de alguma forma específica com cada um, eu creio, Senhor. Que essa palavra possa ter sido uma exortação e um ensino, Senhor, da Tua parte. Que Tu, Espírito Santo, que é quem convence do pecado, que é quem fala nos corações, fale, Senhor. Que essa palavra não fique só nesse culto de manhã dominical, Senhor, mas que nós possamos exercer ela amanhã, depois de amanhã, na nossa vida, Pai. Que o Senhor nos ajude a Te buscar, Senhor, a ser humildes, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a buscar qual é a nossa área da igreja, Pai, qual é o nosso ministério, qual é o nosso chamado. Que o Senhor derrame dons espirituais, Senhor, sobre essa igreja, Pai, para que essa igreja possa fazer obras maiores ainda do que ela já fez, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, alguém que estava em dúvida possa colocar em oração agora o pedido ministerial, o dom espiritual, Senhor. E nós te agradecemos pelo dom espiritual, Senhor, que o Senhor tem concedido variedades de dons, Senhor. E eu te peço, Senhor, que a igreja Madureira aqui, Senhor, seja uma igreja que não falte nenhum dom, Senhor. Que o Senhor levante pessoas para todas as áreas, todos os ministérios e capacite elas com dons espirituais, Senhor, para que nós possamos servir a Ti, Deus. Que o nosso corpo, Senhor, que é a união de todos os santos, ó Pai,
possa ser firmado e fortalecido nesta manhã, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser cada vez mais unidos, Senhor, chorar com os que choram, os irmãos que choram, e nos alegrar com os irmãos que nos alegram, Senhor, que se alegram, Senhor. Possamos comemorar junto as bênçãos que o Senhor tem concedido à Tua igreja e chorar, Senhor, nas dificuldades, Senhor. Que nós tenhamos um coração sincero e puro colocado na Tua presença, Senhor. E que tudo isso que eu falei até aqui, Senhor, seja regado com amor, Pai. Porque sem esse amor, Senhor, que vem de Ti, sem o Teu amor que nos constrange, Senhor, nada disso vai ter valor, Pai. Deus, abençoa cada um de nós, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.